Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Converte Mais. Aqui você aprende a criar anúncios que realmente convertem, economizando tempo e orçamento. Eu sou o Bosquet e no episódio de hoje vamos explorar o tema Brainstorm que converte, ideias rápidas para anúncios que vendem. Vamos mergulhar em técnicas práticas para gerar ideias criativas e eficazes para suas campanhas publicitárias e do marketing digital. Então fica comigo e descubra como transformar suas ideias em anúncios de sucesso. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é brainstorm que converte? Brainstorm que converte é uma técnica de geração de ideias que pode ser feita tanto sozinho como em equipe. E qual é o objetivo? O objetivo é pensar livremente para criar conceitos inovadores para anúncios, sem julgamentos imediatos, tá? Você se concentra em identificar o que torna seu produto único e você também pensa em como comunicar isso de forma impactante. E durante o processo, você prioriza aquelas ideias que podem ser transformadas em mensagens claras e atraentes, capturando a atenção do seu público-alvo. Isso é muito importante, tá? Você veja bem que você tem aí mais ou menos um guia do que deve ser feito durante o brainstorming. Não é uma coisa aleatória, onde você vai ficar pensando sobre qualquer coisa, tá bom? Bom, agora que você entendeu o que é o brainstorm que converte, vamos falar sobre o que ele não é. E isso é muito importante, porque isso aí vai ajudar você a evitar alguns erros comuns e aproveitar ao máximo esse momento do processo criativo, fazendo com que você não perca o seu tempo, tá? Brainstorm que converte não é um processo desorganizado ou sem foco, tá? Então, não se trata de gerar ideias sem considerar o público-alvo ou os objetivos da campanha. Tá bom? Então você, sempre quando você for iniciar um brainstorm criativo, você precisa ter essas duas coisas em mente, tá? Quem é o meu público-alvo, tá? E o que eu quero alcançar com a minha campanha, tá bom? Então, não é apenas sobre inspiração ou sorte também, tá? Não vai acontecer vir uma ideia do além, do nada. Isso não existe. Você precisa ter um planejamento e uma estratégia para a coisa funcionar e para que você consiga resultados eficazes, tá bom? Outra coisa, não é um exercício sem seleção. As melhores ideias são priorizadas para a criação de anúncios impactantes, tá? Então, são as melhores ideias. E como é que você avalia as melhores ideias? Simples, acabei de falar. Sempre tendo em mente o seu público e o objetivo da sua campanha, tá? Não é uma questão de gostei dessa ideia. Você pode até achar que aquela ideia é boa, mas quem tem que gostar da sua ideia é o seu público, tá bom? Então, tenha sempre isso em mente. Agora que você sabe o que é e o que não é brainstorm que converte, vamos entender por que essa técnica é uma grande oportunidade para o seu negócio e para os seus anúncios. O brainstorm que converte, ele permite que você gere ideias originais e eficazes rapidamente, tá? E isso dá a você uma vantagem competitiva no mercado. Ao focar em criar mensagens que se conectam diretamente com o seu público-alvo, você pode tornar suas campanhas muito mais eficazes, entendeu? Isso significa mais engajamento, mais conversões e um retorno melhor sobre o seu investimento. Além disso, essa abordagem promove a inovação constante. Você vai estar sempre à frente das tendências, garantindo que as suas campanhas sejam sempre atuais e relevantes para o seu público. E por que a inovação é importante? Porque a cultura e a sociedade estão sempre em momentos de evolução. E se você não acompanhar essa evolução, você não vai conseguir se comunicar de maneira clara, você não vai conseguir ter conexão com o seu público. Então, é muito importante você estar à frente das tendências, tá bom? Outra grande vantagem é que, ao gerar muitas ideias,
você tem a capacidade de testar diferentes abordagens, sem necessidade de grandes investimentos. Você pode experimentar reduzir riscos e otimizar seus resultados à medida que você aprende aquilo que funciona melhor. Então, o que acontece? Eu não quero aqui me aprofundar em partes técnicas, mas hoje em dia, com a Meta, né, que antigamente era o Facebook, você consegue fazer campanhas com até 200 criativos. O que são criativos? É o nome que o pessoal do marketing dá para anúncios, que é a linguagem comum em publicidade, tá? Então, com 200 criativos, uma campanha muito eficaz que você tem disponível para fazer. Só, o que acontece? Essa campanha com 200 criativos, ela requer que você tenha muitas ideias de criativos, ou seja, ela requer que você tenha muitos anúncios. E essa é uma das campanhas que, pelo menos hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela tem dado resultados muito bons, tá? Mais do que as campanhas tradicionais. Então, o que acontece? Se você tem um brainstorm, né, como esse, você consegue ter várias ideias, e você tendo várias ideias, você consegue aproveitar o potencial de uma campanha como essa que eu estou te falando, tá? Testar vários criativos, ver aquele que funciona melhor, e você sabe que o criativo é fundamental para baixar o seu custo por clique, né? O seu custo de aquisição, o seu custo por clique não, perdoe-me, o seu custo por lead, tá? Clique também, mas o mais importante é o custo por lead. Então, veja como uma coisa está conectada com a outra, tá bom? E com o Brainstorm que converte, você não só cria anúncios que chamam a atenção, mas você também garante que eles realmente vendam. Por quê? Porque eu acabei de explicar para você, né? Você está trabalhando num momento ali no processo criativo em ajustar, em alinhar o seu produto, o seu serviço, a sua marca, numa comunicação de conversão que vai estar falando exatamente aquilo que o seu público quer ouvir, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para você um exemplo de como o Brainstorm pode resultar em campanhas de sucesso. A Fenty Beauty, lançada por Rihanna, é um exemplo brilhante de como o Brainstorm eficaz pode resultar em campanhas transformadoras. Como é que foi feita essa campanha? Durante o desenvolvimento da sua linha de cosméticos, a equipe provavelmente participou, né, de sessões de brainstorm para identificar uma lacuna no mercado. E qual era essa lacuna? A necessidade de maior inclusão e diversidade nos tons de base. Então, essas sessões permitiram gerar ideias sobre como destacar essa inclusão de forma impactante, resultando em uma campanha que captou a atenção e se conectou profundamente com um público diversificado. O Brainstorm ajudou a Fenty Beauty a criar uma mensagem clara e atraente que destaca a diversidade, levando a marca a um sucesso imediato e sustentado. O que é sustentado? É aquele sucesso que ele permanece, não é uma coisa passageira que depende de modismos ou de estratégias mágicas que sempre estão aparecendo por aí na internet, né? Agora é a hora disso, agora a moda é isso. Cara, aqui a gente está falando de uma coisa muito mais profunda. A gente está falando de técnicas e estratégias que são atemporais. Elas funcionam em qualquer época, tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para você um outro exemplo. Eu quero mostrar para você como o Spotify utilizou o Brainstorm criativo para transformar dados em uma experiência envolvente para os usuários. O Spotify Wrapped é um exemplo perfeito de como o Brainstorm pode transformar dados em histórias que se conectam com o público. Como é que a Spotify faz isso? A cada ano, a Spotify coleta dados de audição dos usuários. E através de sessões criativas, transforma essas informações em resumos personalizados e compartilháveis. Essas sessões permitem que a equipe gere, né, ideias sobre como apresentar os dados de forma visual e interativa, criando uma experiência única que os usuários adoram compartilhar. O Brainstorm ajudou o Spotify a criar uma campanha que não só aumenta o engajamento dos usuários, mas também
promove a marca através do marketing orgânico nas redes sociais, e isso é uma coisa realmente muito poderosa. Agora eu quero contar para você como é que funciona isso aí para você entender melhor. Vamos ver como o Spotify transforma dados em uma experiência envolvente para os usuários. O Spotify Wrapped é uma campanha anual que transforma os hábitos de audição dos usuários em um resumo visual e personalizado. Então, a cada ano, o Spotify coleta dados sobre as músicas, artistas e gêneros, né, que os usuários mais ouviram. E através de sessões criativas, a equipe desenvolve formas de apresentar essas informações de maneira divertida e interativa. O resultado é um resumo anual que os usuários podem compartilhar facilmente nas redes sociais, mostrando seus gostos musicais e destacando momentos especiais do ano. Essa campanha não só aumenta o engajamento dos usuários quando ela é lançada, mas também promove o Spotify através do marketing orgânico, à medida que milhões de pessoas compartilham suas listas e experiências. Então você sabe que o marketing orgânico é uma coisa muito importante, né? Porque você está conseguindo essa geração de compartilhamento sem precisar gastar um centavo do seu orçamento. E aqui eu trouxe para você um exemplo de um outdoor, tá? Mas é claro que essa campanha foi desenvolvida para várias mídias e plataformas também. Ou seja, você tem versões desse anúncio que você está vendo para Facebook, para Instagram e por aí vai. É importante você entender também que você deve estar sempre presente em todas as redes, tá? Você deve estar presente também em todas as mídias. E quando eu digo isso, não estou falando apenas de mídias digitais, se possível também em mídias offline, dependendo do seu negócio. É claro, se você é dono de um pequeno negócio, isso seria muito útil. Já se você é um empreendedor que trabalha apenas no digital, aí você não tem necessidade da mídia offline, tá bom? Bom, agora você pode estar pensando, né? Pô, tem tanta informação que eu não sei por onde começar. Então, hoje em dia, nós vivemos na era do excesso de informação. Você tem um monte de coisas aí no marketing digital, novas estratégias, novas técnicas. E eu sei que as pessoas ficam perdidas, né? Elas não sabem por onde começar, porque é tanta coisa. E eu entendo completamente como você se sente com a enorme quantidade de estratégias de marketing, ferramentas digitais e técnicas de anúncios disponíveis, né? É fácil ficar sobrecarregado. Mas aqui está o ponto. O Brainstorm que converte, ele é projetado para simplificar esse processo, tá? Então, em vez de você tentar abraçar todas as opções de uma vez, você pode usar o Brainstorm para focar nas ideias que realmente importam para o seu público, tá? Ponha uma coisa na sua cabeça. O seu maior ativo é a sua criatividade, são as suas ideias, tá? Mídias, tráfego, tudo isso são ferramentas para você se comunicar com o seu público, tá? Não adianta nada você ser um excelente gestor de tráfego, ou melhor, né? Você ter uma excelente equipe de gestão de tráfego e por aí vai. Se você não tiver isso aqui que eu estou ensinando para você agora, se você não tiver ideias que estão realmente conectadas com o seu produto, com o seu serviço, estão conectadas com a sua marca, né? Estão alinhadas, quero dizer, melhor dizendo, né? Estão alinhadas com a sua marca e que se conectem com o seu público, tá bom? Por exemplo, vamos ver aqui, empresas como a Fendi Beauty usaram processos similares para identificar o que realmente faz seus produtos se destacarem. Então, esse foco ajudou a transformar ideias em ações concretas e bem-sucedidas. Então, em vez de você se sentir paralisado pelo excesso de informação, use o Brainstorm para organizar suas ideias e priorizar o que realmente vai fazer a diferença, porque é isso que vai fazer a diferença no seu negócio.
Então, com essa abordagem, você não só começa com mais clareza, mas também ganha confiança para avançar. Então, se você está perdido, a ideia é a seguinte: começa por aqui. Começa com o brainstorm que converte, porque é daqui que vai partir todo o resto. Esse brainstorm que converte é como se fosse o fundamento de uma construção, é como se fosse a fundação, tá, de um edifício. Se você não fizer isso bem feito, tá, todo o resto lá para cima, tá, tráfego, seu curso online, seja lá o que for, tudo isso desmorona, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora que você já sabe como lidar com excesso de informação, eu quero falar também sobre outra dúvida muito comum, que muita gente tem essa dúvida. Você pode estar se sentindo assim, tipo, algo do tipo, não sou criativo o suficiente para fazer anúncios que se destaquem. Eu não consigo fazer anúncios que nem esses caras fazem, esses anúncios, essas ideias brilhantes. E eu sei como pode ser frustrante isso aí. Muita gente acha que que não tem criatividade. Mas a verdade é que a criatividade pode ser desenvolvida. O grande mito que existe é de que a criatividade é um dom, que ela é concedida apenas a artistas, redatores publicitários, né, músicos. Não, a criatividade não é um dom, mas uma habilidade que você desenvolve com a prática. E eu sou testemunha disso aí, eu sou prova viva, melhor, disso aí, porque eu trabalhei nas maiores agências de publicidade do país, não sou formado em publicidade, não sou formado em marketing, né? E ainda assim consegui criar campanhas para os maiores anunciantes. Por quê? Porque eu sou um gênio? É claro que não, eu sou uma pessoa como você, mas é porque eu tinha um método, esse método eu colocava em prática e eu ia fazendo meus trabalhos um dia e fazia outro, e aí a sua criatividade vai aumentando. Então o que acontece? O brainstorm que converte é uma ferramenta poderosa para estimular a sua criatividade, tá? O brainstorm ele permite que você explore ideias sem julgamentos, dando espaço para o surgimento de ideias inovadoras. Vou te dar um exemplo aqui, que nem eu acabei de falar, mas eu quero te dar esse exemplo de um jeito mais fácil de você entender. Quando eu comecei no mundo da publicidade, eu também achava que não era criativo. Meus anúncios eram muito ruins. Essa é a verdade. Mas então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método que combina o brainstorm e outras técnicas e comecei a aplicar esse método. Tá? E mesmo então, sem um diploma em publicidade ou propaganda, eu trabalhei nas maiores agências do país e criei campanhas para grandes anunciantes como Toyota, Sony, Yamaha, Toshiba, Postos Ipiranga, Nestlé, Brastemp e muitos outros clientes. Então, essa é a prova de que funciona. E sabe por que funciona? Porque eu acabei de falar para você agora, porque a criatividade não é um dom, mas uma habilidade que a gente desenvolve praticando com o método certo. E eu estou compartilhando esse método com você hoje aqui. Então é só você aplicar e ver os resultados. Bom, depois de superar as dúvidas sobre criatividade, que são as principais dúvidas, pelo menos são as dúvidas que eu vejo as pessoas que me fazem perguntas, elas estão sempre fazendo perguntas que abordam esses temas que eu acabei de falar para você. Você pode estar pensando em mais uma coisa que é muito comum. Eu sou só um pequeno negócio, eu sou dono de um pequeno negócio. Como competir? Como é que eu vou competir com as grandes empresas? Então, isso é muito normal. Você vê essas campanhas que eu mostrei para você, apesar que a Fenty Beauty foi um exemplo de uma campanha de quase como se fosse um pequeno negócio, né? Quando eles começaram. Mas tudo bem, vamos esquecer isso aí. Vamos imaginar que você vê campanhas que são mais famosas do que a sua marca, do que o seu negócio, e aí você acha que só essas empresas, grandes empresas, podem fazer isso. É normal você sentir que os recursos de um pequeno negócio são limitados em comparação com as grandes empresas. Essa é uma ideia totalmente racional, né? Mas a verdade é que você tem vantagens únicas que podem ser exploradas com a estratégia certa. Você pode, por exemplo, identificar nichos específicos e criar campanhas altamente direcionadas que grandes empresas não conseguem, tá?
Por exemplo, a Glosser, uma marca de beleza, começou pequena, né? Ela desenvolveu, o que ela fez? Ela desenvolveu uma comunidade online forte e autêntica, focando em interação direta com os clientes. Só fizeram isso. E o que aconteceu? Eles criaram um engajamento que as grandes empresas não conseguiram imitar naquela época, né? Quando eles lançaram essa ação. Então, ao ouvir os seus clientes e responder rapidamente às suas necessidades, a Glosser conseguiu criar uma experiência personalizada que se conecta com o público. E essa abordagem não só aumentou as vendas, mas também fortaleceu a lealdade à marca. Tá? Então, quando eu falo lealdade à marca, veja bem, foi o que eu falei lá no começo da nossa aula. Isso aí tem a ver com consistência. Você tem que focar na consistência. Esquece as estratégias mágicas que aparecem aí no mundo digital. Esquece os hyper, né? As coisinhas de moda. Hoje o algoritmo é X e é Y. Hoje o YouTube mudou. Cara, isso aí vai mudar sempre. Foca naquilo que é temporal, que não muda com o tempo, que sempre funciona, tá? Então, voltando aqui. Portanto, não subestime o poder do seu negócio. Não subestime. Você pode criar estratégias personalizadas que realmente se conectam com o seu público e fazem você se destacar se você fizer essas coisas que eu estou falando para você fazer aqui, que são coisas que são estratégias atemporais, que funcionam desde os anos 60, continuam funcionando hoje e vão continuar funcionando amanhã, porque são estratégias que estão relacionadas ao comportamento humano, à alma humana. E isso não muda, tá bom? E lembre-se disso, toda grande empresa já foi pequena um dia. A Apple começou na garagem dos pais de Steve Jobs. Ou seja, brainstorm você faz até mesmo numa garagem. Ou seja, brainstorm você faz em qualquer lugar e não importa o tamanho da sua empresa, tá bom? Agora que você entende a importância do brainstorm que converte, é importante saber que existem formas erradas de fazer isso. Um erro comum, muito comum, é começar o brainstorm sem um foco claro. Se você não tem um objetivo definido, as ideias podem ficar espalhadas e não levar a lugar nenhum. É como você tentar navegar sem um mapa, sem um GPS. Também é fácil você cair na armadilha de seguir apenas as ideias que todo mundo acha que são boas, sempre ir pelo caminho convencional, né? Aquelas ideias que, isso aqui é mais seguro. Isso aí só vai te impedir, né, de você conseguir encontrar soluções que realmente são criativas, entendeu? E outro erro é julgar as ideias logo de cara. Se você descarta ideias antes de você explorar, antes de você analisar elas, antes de explorar aquelas ideias, você acaba perdendo oportunidades de descobrir algo inovador, tá? Então, quando você está na fase do brainstorm, é a hora de você usar a emoção, o coração, é a hora de botar tudo para fora, entendeu? Existe uma hora em que você vai precisar analisar essas ideias, mas não é agora, é isso que você tem que entender, tá? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, evitar esses erros é essencial para que o brainstorm realmente funcione e ajude a transformar suas ideias em campanhas de sucesso. E o mais importante, tudo isso que eu estou te falando aqui é fundamental para que você consiga realmente otimizar o seu tempo. Que você consiga, após ter aquele brainstorm, falar, uau, valeu realmente a pena esse tempo aqui dedicado, porque nós chegamos numa ideia brilhante que de modo algum nós teríamos chegado se não fôssemos dedicar esse tempo para pensar sobre problema X, Y ou Z, tá bom? Agora que você sabe o que não fazer, vamos falar sobre como fazer o brainstorm de forma eficaz. Então agora eu vou dar para você aqui alguns passos para ajudar você a fazer isso de uma forma mais estruturada, bem alinhada, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa fazer, defina um objetivo claro. Isso é muito importante. Antes de você começar, decida
o que você quer alcançar, tá? Então, isso é muito fundamental. Você, antes de começar, decida como criar um novo slogan, como que vai ser isso, tá? Como que você vai desenvolver uma campanha para um produto específico? Você precisa ter definido o que você está pretendendo com aquele brainstorm, tá? E crie um ambiente aberto, tá? Onde todas as ideias sejam bem-vindas. Incentive a participação, sem julgamentos imediatos. Por exemplo, diga a todos que não existem ideias ruins no início do processo. Eu estou falando aqui, lógico, me referindo a um brainstorm coletivo. Então, não basta apenas você saber, você tem que informar seus colegas do trabalho, da equipe, que não deve haver julgamentos, nada de ninguém ficar rindo das ideias dos outros, tá bom? Vamos colocar tudo no papel. E depois vai ter uma hora que a gente vai poder rir daquelas ideias se elas realmente forem cortadas, tá bom? Mas não antes do momento delas serem eliminadas. E agora, para o brainstorming individual, reserve um tempo e um espaço tranquilo para você pensar, tá? Então, cara, desliga o celular, desliga as notificações do seu computador, tranca a porta. Aquele é um momento que você tem que estar em imersão. Você precisa estar em imersão, você precisa estar focado 100% naquilo, senão a coisa não flui, tá? Coloca um cronômetro também para falar, eu vou ficar 20 minutos aqui. 20. Isso ajuda demais. Tá? Você coloca 20. Enquanto não der os 20 minutos, você não para, tá? De ter ideias. Ah, pode ser 30? Pode ser 15? Pode ser o tempo que você quiser. Tá? Depois você começa escrevendo todas as suas ideias sem parar para analisá-las. Tá? Você usa uma folha de papel, um aplicativo de notas para você capturar tudo aquilo que vem à mente, tá? Isso aí é com você, tá bom? Então, esse é um momento que eu chamo de metralhar o teclado. Você vai digitar sem parar. Não é hora de ficar olhando, será que isso aqui é bom? Será que isso aqui não é bom? Tá bom? E use, outra coisa importante, use técnicas como mapas mentais para você conseguir organizar as ideias. Então, você comece, por exemplo, com uma ideia central, como nova campanha de verão. E aí você desenha as ramificações para palavras-chave, como cores vivas, promoções, eventos ao ar livre, por exemplo. Tá? Isso aí vai ajudar você a visualizar as conexões entre as ideias e a identificar temas promissores. E, finalmente, avalie as ideias com critérios claros. Depois que todas as ideias forem apresentadas, escolha aquelas que têm maior potencial para serem desenvolvidas em campanhas eficazes, como aquelas que alinham com os valores da marca ou que atendem a uma necessidade específica do seu público. Fazendo isso aí, dessa forma que eu estou te falando, o brainstorm pode ser uma ferramenta realmente muito poderosa para transformar ideias em resultados reais, tá bom? Bom, e agora que você já entende como o brainstorm pode transformar suas ideias em resultados, vamos ver como você pode começar a usar essa técnica agora mesmo, tá? Eu vou te ajudar ainda mais, porque aqui está mais bem detalhado, tá? Aqui eu fiz um passo a passo mesmo. Tá? Eu fiz um passo a passo anteriormente, mais genérico, mais com instruções. Agora eu vou dar o passo a passo realmente. Você pode pegar até e anotar no seu computador ou anotar aí no papel. É isso exatamente que você tem que fazer. Quando você tem um passo a passo, tudo fica mais fácil. Você sabe que não está faltando nenhuma etapa do processo e isso te ajuda a conseguir os resultados que você deseja, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, que nem acabei de falar há pouco, escolha um tema ou um desafio que você quer abordar. Ter um foco claro vai ajudar a direcionar suas ideias e tornar o brainstorm mais produtivo. Ponto. Tá bom? Pense em algo que seja importante para o seu negócio. Por exemplo, como melhorar a visibilidade da minha marca. Como melhorar a visibilidade da minha marca. Ou novas ideias para engajar meus clientes. Então tem que ser um tema claro. Um tema claro ajuda a manter suas ideias alinhadas com os seus objetivos de marketing.
Ter um tema bem definido também garante que você está trabalhando em direção a soluções práticas que podem ser implementadas rapidamente, tá? É aquilo que eu falei há um tempo atrás aqui nessa aula, é a história do GPS. Se você tem um GPS, ao final do processo, você vai saber que você chegou onde você queria chegar, tá bom? Bom, com o tema definido, é hora de deixar as ideias fluírem. Então, aqui é aquela parte que eu falo de você usar mais a emoção. A parte de raciocínio, você vai usar na hora de analisar, na hora de selecionar. Aqui é emoção. Então, agora que você tem um tema claro, você começa a escrever todas as ideias que vierem à sua mente, todas sem exceção nenhuma. Então, não se preocupe com a qualidade ou viabilidade das ideias nesse momento. Tá? O objetivo aqui é gerar o máximo de ideias possíveis. Escreva tudo, mesmo que pareça simples ou improvável. Às vezes, as melhores soluções surgem de ideias que inicialmente pareciam ideias bobas, ideias inusitadas. Então, não julgue, não descarte nenhuma ideia nesta fase. Deixe a sua criatividade fluir sem barreiras, depois você pode avaliar e refinar as suas ideias. E deixa eu te dar aqui uma dica muito importante. Olha só, quando você vê uma ideia muito ruim na sua cabeça, cara, mesmo que você, tudo bem, fale, não, essa ideia é ruim, eu tenho certeza que eu não vou usar, bota no papel, digita no Word, digita lá no Google Docs, seja lá o que você esteja usando para escrever as suas ideias. Por quê? Porque se você não coloca isso no papel, aquela ideia vai ficar voltando na sua cabeça e vai estar obstruindo outras novas ideias de aparecer. Eu chamo isso de exorcizar as suas ideias, tá? Exorcizar as ideias que aparentemente apareçam ruins. Então, quando ela vem, vai lá e bota no papel, porque você colocou no papel, ela abre caminho para outras ideias virem, tá entendendo? Então, não esqueça também de exorcizar suas ideias. Passo 3, organize as suas ideias. Então, com todas as suas ideias no papel, é a hora agora de dar sentido a elas. Agora que você tem um monte de ideias escritas, o próximo passo é organizar essas ideias. Então, o que você vai fazer? Você pode usar ferramentas como mapas mentais ou faça listas para ajudar a visualizar as conexões entre elas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim, com listas. Então, eu estou lá no meu Word, digito várias ideias, e aí, quando chega nessa etapa do processo, eu pego lá o marca-texto e vou selecionando em amarelinho as ideias que eu acho que são as melhores ideias. Tá bom? Simples assim. Agora você pode fazer de várias maneiras. Eu estou aqui falando do jeito que eu faço que funciona melhor para mim. Isso aí, por que você precisa fazer isso? Porque isso vai ajudar você a ver como as ideias se conectam e identificar quais temas são mais promissores. Tá? E organizar as ideias também facilita a priorização do que vale a pena explorar mais a fundo e o que pode ser deixado de lado. Então, se você preferir, você pode usar aplicativos digitais para criar mapas mentais, que tornam mais fácil, né, você mover e reorganizar as ideias ali no mapa à medida que você vai avançando no processo. E chegamos ao último passo, né, do nosso processo de brainstorm. Agora é hora de avaliar e escolher as ideias mais promissoras. Agora que você organizou suas ideias, é hora de avaliá-las. Então você precisa olhar para cada ideia e considerar, né, qual delas tem maior potencial para ser desenvolvida. O que você vai fazer? Você vai usar os critérios como relevância para seus objetivos, viabilidade prática e impacto potencial. Tá? Você pode pensar assim, poxa, mas eu não sei se é uma ideia boa ou não. Isso era no passado, agora você sabe. Quais são os 3 critérios que você vai usar? Vamos lá. Relevância para seus objetivos. Essa ideia é relevante para o meu objetivo? Para o meu negócio? Para o meu público? Viabilidade prática. Essa ideia é fácil de ser implementada? Ou requer um orçamento muito grande? Ou requer
montagens de layout muito difíceis de fazer, tá? E impacto potencial. E aqui, quando eu falo impacto potencial, estou falando de público. Essa ideia está alinhada com o meu público? Esse tom que eu estou usando é o tom do meu público? Essa ideia está falando de algum desejo, de alguma dor, de alguma objeção do meu público? Tá? E por aí vai. Isso aí vai ajudar você a priorizar as ideias que realmente podem fazer a diferença. E depois de escolher as ideias mais promissoras, comece a desenvolvê-las em planos de ação concretos para a implementação, né? Aí você vai começar a executar as suas ideias. É a parte que eu chamo de aprimoramento. Você vai começar a pegar, colocar num layout. Às vezes você pode ver que no layout aquele título precisa mudar uma palavra, né? Ou diminuir um pouco o título de tamanho. São pequenos ajustes que acontecem somente na parte de execução de ideias. Então lembre-se de que nem todas as ideias precisam ser usadas de imediato. Algumas você pode guardar para futuras oportunidades, porque às vezes tem ideias que não vão funcionar para aquele contexto que você está passando neste momento. Mas elas podem ser ideias muito boas para outras coisas, por exemplo. Então, para que você não perca o seu tempo, é muito bom você ter um arquivo de ideias. Guarde numa pasta, num documento, todas aquelas ideias que não foram usadas, tá? Todas não, né? É lógico que aquelas que são muito ruins você não precisa, mas aquelas que você ficou em dúvida, é sempre bom você separar, tá bom? Então, com esses 4 passos, você está pronto para transformar ideias em resultados reais. Então, com o Brainstorming, aqui hoje comigo você aprendeu a gerar ideias que podem ser transformadas em anúncios realmente eficazes. Então, agora é hora de aprofundar e ver como você pode apresentar essas ideias visualmente. Então, na próxima aula, nós vamos explorar os princípios básicos de design para anúncios digitais ou offline. É isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Você vai descobrir como criar visuais que não apenas chamam a atenção, mas também ajudam a vender, economizando seu tempo e orçamento. Então não perca a próxima aula e descubra como levar seus anúncios e campanhas ao próximo nível, garantindo que eles realmente convertam. Te vejo lá.